Olá, pessoal, boa noite. Espero que todos estejam bem. Aqui é a Carla Lettieri, sou diretora executiva da Animal Equality Brasil. E hoje nós estamos aqui para falar sobre a Lei do Autocontrole, a Lei 14.515 de 2022, com os nossos convidados, que eu vou apresentar para vocês agora. Primeiro convidado é o Arthur Bueno de Camargo, presidente da Confederação Nacional da Indústria de Trabalhadores e Afins, a CNTA. Daqui para frente vamos falar mais CNTA, para simplificar. E o nosso convidado especial também, Ricardo Aurélio, vice-presidente da ANFA Sindical. Só para contextualizar vocês, antes de começar as perguntas com os nossos convidados, no ano passado, a Animal Equality, outras diversas organizações da proteção animal, da área da saúde, da área ambiental, do direito dos consumidores, trabalharam intensamente junto com a ANFA Sindical e a CNTA para pedir ao Senado que não aprovasse a lei do autocontrole. Mas, infelizmente, essa mobilização não surtiu efeito, né? Houve alguns avanços, mas a lei, infelizmente, foi aprovada e sancionada pelo ex-presidente Bolsonaro. Entretanto, nós identificamos muitos pontos que ferem a nossa Constituição e direitos universais dos brasileiros. E é por isso que foi apresentada uma ação direta de inconstitucionalidade, uma DIN, que nós explicaremos aqui para vocês hoje, tá? Iremos falar um pouco do quanto essa lei afeta os animais, o que essa DIN vai solicitar ao Supremo Tribunal Federal, quais são os artigos que vão ser contestados, enfim, muitos assuntos. Mas, então, para dar início à nossa conversa, eu vou fazer uma pergunta para o Ricardo. Ricardo, explica para os nossos seguidores o que é uma ação direta de inconstitucionalidade. Que instrumento é esse? A que se propõe? E por que foi escolhido esse instrumento jurídico para contestar os efeitos dessa lei? Boa noite, Carla. Boa noite, Arthur. Boa noite, o pessoal que está nos assistindo, né? Então, antes de eu entrar na questão da inconstitucionalidade propriamente da lei, eu gostaria de comentar um pouquinho que a gente teve um grande esforço, né, Carla? Foram dezenas de reuniões onde participou a Animal Equality, participou a Confederação Nacional dos Trabalhadores na Indústria de Alimentação e diversas outras organizações da sociedade civil no sentido de fazer um debate. Um debate onde a gente tentava definir claramente o que era um papel do Estado como garantidor dos aspectos importantes para a segurança alimentar da população brasileira, para a exportação de alimentos, para garantir bem-estar dos animais, numa grande discussão, para garantir o meio ambiente. Esses debates que a Carla participou ativamente, Arthur, que nós estamos aqui, né, junto com diversas outras organizações, e o nosso ANFA Sindical, a gente discutia, assim, mas o que nós discutimos? Que tamanho nós queremos para garantir para a sociedade brasileira que está adequadamente preservado saúde dos trabalhadores, saúde animal, meio ambiente e alimento, os alimentos saudáveis para todos. E por que essa preocupação nossa em cima de um projeto chamado Projeto de Autocontrole, né, que trazia elementos onde ocorriam delegações que são de responsabilidade dos agentes do Estado para a iniciativa privada. E a partir daquele momento, desse debate, principalmente, ele foi aprovado, é importante a gente destacar, né? A gente teve o debate de sessão, uma sessão, né, de debates temáticos, do quais nós participamos, né, Carla, junto com outras pessoas, e lá a gente falava assim,
É possível a gente fazer alterações na lei, é possível a gente criar condições que não haja necessidade de um debate jurídico posterior, que não haja necessidade que a gente recorresse ao Supremo Tribunal Federal com uma ação direta de inconstitucionalidade. E por que a gente chamava atenção e pedia à Casa Revisora, né, que é um dos papéis do Senado Federal, que abrisse a possibilidade dessa discussão ocorrer nas diversas comissões que compõem o Senado, a Comissão de Meio Ambiente, a Comissão de Direitos Econômicos, a Comissão de Agricultura, onde ela houve o debate, a Comissão, principalmente, né, as comissões de Meio Ambiente e Comissão de Saúde. Porque haveria impactos, e esses impactos a gente poderia transformá-los em elementos jurídicos na lei, melhorando seus artigos, clareando atuações de cada ente que ali estava envolvido no projeto, que depois foi transformado em lei. Mas lembra, né, Carla, que a gente falou assim, era melhor a gente discutir com 2, 3 meses a mais, 4 meses, do que a gente ter que ir para uma ação direta de inconstitucionalidade posteriormente. No entanto, esse apelo nosso, o apelo sensato do diálogo, da discussão, ele não teve o eco necessário no Senado Federal. A exemplo que já não tinha tido na sua plenitude na Câmara dos Deputados. É correto que a Câmara dos Deputados fez mais audiência do que ocorreu no Senado, mas também em que momento essas audiências ocorreram, em plena pandemia, onde não havia possibilidade de reuniões presenciais em Brasília, todas as reuniões eram virtuais, a dificuldade de acesso aos parlamentares era enorme, porque não estava tendo ainda o parlamento na sua plenitude de funcionamento. E aí, mesmo com esses alertas, como a Carla falou aqui no início, o projeto foi sancionado no apagar das luzes de um governo que já estava terminando no dia 29 de dezembro. Um projeto que altera a defesa agropecuária, que a gente podia pensar em diversos conceitos da defesa agropecuária, mas principalmente numa série de sistemas que defendem uma produção agropecuária voltada para os interesses de uma sociedade, da sociedade brasileira. Nessa inexistência, então, houve a necessidade da ADIM, e aí os diversos artigos que a gente vai comentar ao longo dessa live de hoje. Mas aí a ação direta no Supremo Tribunal Federal visa questionar aqueles itens que a gente considera extremamente complexos e que podem trazer grandes prejuízos. Perfeito, Ricardo. Eu acho que você ressaltou bem esse ponto, né? Houve diversas tentativas por parte de 40 organizações da sociedade civil organizada de tentar revisar alguns pontos críticos desse projeto de lei, na época, né? Agora lei, e que não foram acolhidas pelos senadores, né? E, mediante isso, me parece que era um jogo de cartas marcadas, né? Que era um projeto que sabia onde queriam chegar e que não aceitava nenhuma revisão por parte de nenhum outro ator, a não ser a própria indústria, né? A indústria esteve participando ativamente, recomendando a aprovação desse projeto e, infelizmente, nesse momento, pesou muito mais o poder econômico do que a legitimidade da sociedade civil organizada, né? Bom, então, eu quero passar a palavra para o Arthur, perguntando: Arthur, explica para a gente por que a CNTA decidiu apresentar essa DIN, né? Porque existem inúmeras organizações, mas a CNTA é a legítima, né? Organização legitimamente qualificada para ingressar com uma DIN, mas também, apesar disso, poderia não ter entrado, né? Então, eu queria que você falasse um pouco dos motivos pelos quais vocês consideraram que seria importante levar essa luta adiante no judiciário. Boa noite, Carla. Boa noite, doutor Ricardo. Boa noite a todos aqueles que estão nos acompanhando nessa live. Carla, eu acho que a sua pergunta é bastante importante. A razão, o porquê a nossa Confederação Nacional dos Trabalhadores da Alimentação, a CNTA,
que representa 1.600.000 trabalhadores em nosso país, e nós temos realmente uma grande preocupação com os trabalhadores, principalmente do agroindústria. Por quê? Porque esses trabalhadores, eles têm, já por natureza, uma atividade bastante penosa. Esse é um ponto importante que a gente tem que destacar aqui. E nós sempre ficamos muito atentos a essa questão. E quando esse PL, o Projeto de Lei 1293, estava em tramitação dentro do Congresso Nacional, eu acho que você e o doutor Ricardo colocaram muito bem as nossas exposições, colocando claramente o risco que traria realmente esse projeto dentro do Congresso. E por tudo aquilo que foi feito e que procuramos, inclusive, realizamos audiências públicas para que nós pudéssemos realmente estar aí apresentando a necessidade de rever esse projeto de lei. Mas você disse muito bem, infelizmente, a composição do Congresso Nacional não permitiu que fosse analisado com mais responsabilidade, com mais profundidade, e que pudesse realmente enxergar a necessidade de mudar. Nós nem, em momento algum, nós dissemos que gostaríamos de que fosse extinto totalmente o PL. Nós dissemos de que existia pontos que tinham que ser realmente observados e retirados. Essa discussão, infelizmente, ela não prevaleceu dentro do Congresso por causa da composição do Congresso e a força do setor agroindústria dentro do Congresso, né? E aí eu acho que, lamentavelmente, isso acabou, de alguma forma, sendo aprovado rapidamente na Câmara Federal, né, dos deputados. No Senado, nós conseguimos, de alguma forma, poder realmente tentar aí várias alternativas, e aqui nós temos que ressaltar, né, Carla e doutor Ricardo, que nós tivemos ali alguns senadores que procuraram de todas as formas, né, tentar realmente mudar esse PL, tentar resistir, mas infelizmente a maioria, né, aí composta principalmente com o apoio do setor da agroindústria, acabou aprovando. E, lamentavelmente, ele foi realmente para o ex-presidente da República, que meia hora antes dele fugir para os Estados Unidos, no término do mandato dele, ele acabou sancionando, né? Também sem nenhuma discussão aprofundada, técnica e que pudesse ser analisado melhor. Então, a CNTA entrou com essa ADIM porque nós enxergamos muito risco para os trabalhadores. Nós entendemos que tem vários pontos ali, e o doutor Ricardo talvez possa esclarecer até melhor, com mais conhecimento, mas um dos pontos que a gente entende que é muito grave, por exemplo, uma fiscalização, quando ela vai realmente fiscalizar, ela precisa dialogar com aqueles que estão na atividade ali no dia a dia. Ela precisa buscar informações desses trabalhadores que estão ali no dia a dia exercendo a sua função. E quando realmente você coloca uma empresa privada que vai estar subordinada à produtora, você acaba realmente criando uma insegurança para esses trabalhadores que vão passar essas informações. Quem garante que essas informações que os trabalhadores vão estar passando para essa empresa privada, que agora realmente com essa lei passaria, inclusive, a ter aí o poder de estar aí elaborando, né, um documento para dizer de que aquilo ali está realmente correto? Então, isso é uma preocupação muito grande que nós temos, porque colocou os trabalhadores em condições vulneráveis, né? É diferente com o Estado, porque o Estado, nós temos a garantia de que aquilo que o trabalhador passar para o agente fiscal,
isso vai ser, inclusive, aí sendo sigiloso, certo? E a confiança, né? Esse é um fator. Um segundo fator também que nós entendemos, que nós do movimento sindical, quando necessitamos realmente de uma fiscalização mais intensiva, nós recorremos ao Estado. Nós não vamos recorrer a uma empresa privada que está subordinada àquela que realmente tem como objetivo produzir e obter lucros, né? Então, eu acho que esses são alguns fatores que eu queria destacar realmente, que nós temos, assim, muita preocupação e entendemos que é preciso realmente, e acreditamos que o Supremo Tribunal Federal, através dos seus ministros, com certeza, analisando com profundidade realmente essa DIN, que eu quero aqui parabenizar, inclusive, todos os autores, né, certo, que contribuíram aí, né, os departamentos jurídicos, advogados, advogadas, né, certo, que contribuíram na elaboração dessa DIN. Ela foi realmente, ela expressa tudo aquilo que realmente nós entendemos como preocupação com essa lei 14.515/2022. Esperamos que realmente o Supremo faça justiça e possa suspender esta lei e que nós possamos aprofundar nessa discussão. Não vamos fugir da discussão. Nós entendemos que é preciso fazer a discussão. Agora, o que não pode é realmente você elaborar um projeto, aprovar uma lei, certo? Às pressas, como foi realmente feito com esse PL 1293 e que agora transformou em lei. A preocupação é muito grande, Carla, a preocupação é muito grande, doutor Ricardo, e todos aqueles que estão aqui nos assistindo. E eu queria ainda ressalvar um outro ponto que também é uma preocupação, que é o consumidor. A partir do momento que você transforma a fiscalização, ela se torna vulnerável, isso também pode ter reflexo na insegurança para nós todos, né, que somos consumidores. Então, também tem esse fator preocupante do qual nós realmente entendemos que é preciso realmente suspender o vigor desta lei. Acreditamos realmente que isso também nós precisamos contar com a mobilização de toda a sociedade brasileira, porque esta lei não atinge só os trabalhadores, não traz só realmente uma insegurança, inclusive, para o bem-estar dos animais, também traz essa insegurança para os consumidores. Muito obrigada, Arthur. Eu queria destacar um ponto da sua fala, né, quando você fala de mobilização, uma coisa que me deixou muito, assim, triste, foi que durante 6 meses, né, que todas as organizações, né, de diversas causas estiveram trabalhando, mobilizando, requerendo atenção do Senado, né, e também pedindo apoio à imprensa para divulgar isso amplamente, né, o assunto quase não foi divulgado na mídia, né? Um ou outro site destacou essa mobilização. Só que quando a lei foi sancionada, isso foi amplamente comentado, né? Então, eu vejo que ou existe uma questão de agenda ou de timing, né? Mas se a gente tivesse tido o apoio das mídias tradicionais, né, principalmente os grandes veículos, acho que talvez o resultado não teria sido esse, a gente não estaria hoje aqui discutindo uma DIN, né? Mas ficou a lição, né? A gente teve ganhos também, né? Uma união muito ampla de organizações e um objetivo comum que foi trabalhado assim com muita inteligência, né? Tanto é que o projeto de lei tinha sido aprovado na Comissão de Agricultura no dia 23 de junho, né? E isso foi revertido através do protocolo, o requerimento do
senador Paulo Rocha e vários outros senadores que apoiaram uma sessão plenária, e a gente conseguiu um espaço até para expor o nosso ponto de vista no Senado, né? Então, eu considero que, apesar da derrota na formal, houve um avanço significativo, né, na construção dessa agenda. Bom, voltando para o Ricardo. Ricardo, eu queria que você comentasse um pouco mais sobre esse aspecto que o Arthur colocou, né, que é como os produtos, principalmente os produtos de origem animal, são produzidos e que falhas podem ser encontradas, que violações de bem-estar animal geralmente os fiscais encontram na produção de alimentos. E quando vocês encontram essas violações, essas não conformidades, qual é o procedimento que ainda está em vigor, né? A gente sabe que vai haver uma transição aí, né? Esperamos reverter isso, mas o que o fiscal agropecuário geralmente faz? Explica para a gente um pouquinho o que é a defesa agropecuária e quais são as atividades, né, que são feitas pelos fiscais e que vão deixar de ser feitas, né, pelo governo para ser transferidas para entes privados. Uma boa colocação, né, Carla? E Arthur também já tocou algumas questões. Há preocupações nossas que elas são importantes. Por quê? A gente vive um momento onde falava-se em autocontrole. Olha, o Código de Defesa do Consumidor, ele já fala isso, que quem produz é responsável pelo produto, concorda? Não precisaria, então, de uma legislação nova. Se traz uma legislação nova, então nós precisamos entender o que essa legislação nova traz, e ela não trata somente desse autocontrole, que já está claramente definido no Código de Defesa do Consumidor. Ela traz transferências de responsabilidades. Você pode falar em modernização, mas qual modernização? Transferências de responsabilidades para a iniciativa privada trouxe laudos contestados até hoje judicialmente, que falavam que barragens eram seguras e depois as barragens se romperam. Transferência de responsabilidades para laudos da iniciativa privada não perceberam e nem detectaram esse estrondoso rombo que é agora, né, com as americanas, e que traz prejuízos para muita gente. Então, quando você traz a preocupação que parte da defesa agropecuária pode ser executada por diversos segmentos de empresas, não só de frigoríficos, né, não é só da questão de saúde animal, mas também vegetal, e ela é uma lei que afeta municípios, estados e a União Federal. Então, ela afeta as 3 esferas do governo. Aí passa a ter a preocupação seguinte: como serão os mecanismos que vão garantir para a sociedade brasileira que esse alimento comentado por você, Carla, que vai chegar à mesa do consumidor, ele não tem nenhuma contaminação? Mas qual contaminação poderia ter? Uma contaminação química, uma contaminação biológica, uma falha no processo? Ou por fraude, né? Nós vivemos muitas operações da Polícia Federal recentemente, nos últimos anos, combatendo fraude, seja por adição de água ou outro produto em leite, seja que levou a grandes operações da Polícia Federal, seja por adulteração em carne, que também levou a operação conjunta do Ministério da Agricultura e Polícia Federal, onde havia contaminações proposital, sob o aspecto da fraude, para aumento de peso, né, de um determinado produto ou substituição mesmo de um de seus componentes, visando principalmente lucro. Olha, então, você traz elementos que é necessário a presença do Estado. Quando o Estado está presente, ele pode estar através da fiscalização municipal, ele pode estar na fiscalização estadual e pode estar na fiscalização federal. Então, não afeta só a presença do fiscal federal agropecuário, ele vai afetar a presença dos fiscais dos estados nos seus diversos locais de atuação e também nos municípios através da sua vigilância sanitária. Bom, feito isso, então, onde estariam os riscos? O risco está em haver falhas no adequado sistema de verificação das condições que os animais chegam, por exemplo, ao abate, se a gente estiver falando de frigoríficos, das condições
o alimento chega na sua produção, na origem, quando você está discutindo, por exemplo, um produto vegetal. E aí onde está inseridos os controles? Os controles estão inseridos em atuação oficial. Atuação oficial que observa diversos parâmetros, como, por exemplo, a saúde dos animais ou a saúde dos vegetais, a sanidade vegetal. Né? Quando você colhe amostras e envia para laboratórios oficiais ou credenciados que passam por auditorias e analisam esses produtos, e quando você observa, principalmente, as condições de um processo que é muito maior. E aí, quando você substitui, traz a preocupação já externada diversas vezes pela Confederação Nacional dos Trabalhadores, pela CNTA, que o Arthur que está aqui presente, não é, Arthur? Que é, por exemplo, a norma NR36, que ela trouxe diversas formas de como o trabalhador deve trabalhar no frigorífico. Você tem na área de saúde animal, Carla, que é uma das preocupações desse debate aqui, o animal vai ser respeitado no trato dele, no dia a dia. O animal aquático tem um vídeo poderoso mostrando fragilidades assustadoras em frigorífico, onde os animais não deveriam ser submetidos às condições precárias de tratamento e tudo, que é, inclusive, um vídeo que pretendia que fosse exibido no Senado e naquele dia não foi possível, né? Não quiseram exibir o vídeo. Um vídeo poderoso. Essas questões, porque o tempo todo há uma discussão. Mas não vai afetar a saúde dos animais, o projeto não tem esse interesse. Olha, o projeto não tem. Provavelmente não. Como tem uma série de outros interesses, e por isso a gente fez as emendas. 22 emendas na Câmara, 22 emendas no Senado, um pouco mais de emendas, né? Mas assim, emendas que clareavam a atuação de cada um. Mas na ausência delas, o projeto traz lacunas, e essas lacunas que nós consideramos inconstitucionais, por isso a razão da ADIM, e eu tenho certeza, envolvendo mais as organizações desse debate no STF, o STF há de considerar que é necessário alterar essa lei para que a sociedade brasileira fique realmente protegida. Perfeito, Ricardo. É verdade, você comentou algo que eu já tinha me esquecido, que foi realmente uma pena. Né? Nós tentamos apresentar o vídeo da nossa investigação sobre abatedouros legalizados. Né? Nessa investigação, os nossos investigadores verificaram 4 abatedouros, mas só encontraram irregularidades em 3. E por quê? Porque nesses 3, os trabalhadores, os donos, sabiam que a fiscalização não iria aparecer naqueles abatedouros. E, portanto, eles estavam fazendo o que eles achavam mais fácil. Né? E aí, quem vê as cenas que são realmente chocantes, entende por que é tão importante a fiscalização agropecuária. Né? Infelizmente, esse vídeo não pôde ser mostrado no Senado, porque informaram que era um vídeo que promove a crueldade animal. Ora, o vídeo não pode expor a crueldade animal, mas o projeto de lei, sim. Né? Então, na prática, a crueldade pode, mas expor a crueldade com a finalidade de prevenir, né? Isso não pode. Realmente não dá para entender. E outro ponto, Ricardo, que eu queria comentar é que, infelizmente, né, assim, apesar de todos os argumentos, a indústria e os senadores que defenderam o projeto, né, afirmam que esse é um projeto para modernizar o setor e para ampliar o mercado. E aí a gente vê uma distorção sendo gerada, prejudicando os brasileiros, né? Porque a fiscalização governamental obrigatória, ela é retirada de todas as instâncias, mas ela permanece obrigatória nos abatedouros que exportam para países como os países da União Europeia, Reino Unido, Estados Unidos, porque esses países exigem em seus acordos de comércio que a fiscalização seja realizada por agentes governamentais, por considerarem que é a mais isenta. Né? Ou seja, o que isso significa? A carne
e todos os alimentos, né, que são produzidos na indústria vão ser produzidos com um padrão para exportação e outro padrão para o consumidor brasileiro, né? Então, assim, fica muito claro para mim que o interesse realmente é um interesse econômico, né? Para a sociedade, esse projeto tem muitos pontos críticos e não traz benefício nenhum. Bom, queria voltar aqui para o Arthur, né? Arthur, me fala um pouquinho, né? Porque a gente conversou muito sobre quem apresentaria a DIN, né? Foi uma mobilização envolvendo muitas organizações e, ao final das contas, após análise, né, dos advogados, aliás, fica aqui o meu agradecimento também a todos os advogados envolvidos, né, na construção dessa estratégia, a todos que colaboraram. Não vou citar aqui todos os nomes, porque a lista é grande, mas deixo aqui formalmente meu muito obrigada. Mas, no final das contas, foi recomendado que a CNTA fosse autora dessa DIN. Explica para a gente por quê, assim, quais as características que hoje a CNTA tem que a tornam apta a ser autora dessa ação direta de inconstitucionalidade. Legal, Carla. Eu queria antes, porém, também aqui fazer aqui um reconhecimento que os procuradores do Ministério Público do Trabalho também se empenharam bastante, né, Carla e doutor Ricardo, nessa nossa batalha, e eu acho que a gente tem que reconhecer também essa dedicação. Mas, Carla, assim, olha, por que realmente a CNTA entrou com essa DIN e por que ela, né, poderia ter sido uma outra entidade ter entrado com a DIN? Primeiro, assim, a CNTA, ela tem realmente como princípio, principalmente, a zelar pela segurança, pela saúde dos trabalhadores. Esse é um processo que nós temos feito assim permanentemente. E o doutor Ricardo colocou uma questão que eu queria até também fazer uma pequena aqui consideração sobre a questão das NR. Veja de que nós conseguimos, em 2013, viabilizar uma norma regulamentadora especificamente para o setor de frigorífico, que é a norma regulamentadora número 36. Ela é específica para o setor de frigorífico. Por que ela é específica para o setor de frigorífico? Porque é realmente uma atividade insalubre, uma atividade penosa, e que traz, inclusive, muitas doenças ocupacionais, muito acidente do trabalho. Então, a CNTA ela já tem como tradição realmente fazer essa luta. E aí, doutor Ricardo, Carla e aqueles que estão nos acompanhando, por incrível que pareça, né, o ex-presidente da República desmontou várias normas regulamentadoras. E essa norma regulamentadora, eles também tentaram desmontar. E quando a gente fala assim, né, a Carla citou muito bem, quer dizer, você não pode aí exibir, né, um vídeo para conscientizar, para mostrar a realidade, né, certo? Mas você pode destruir os mecanismos de segurança para garantir a segurança e a saúde dos trabalhadores. Isso pode, né? Como é o caso realmente dessa lei 14.515/2022. E aí eu acho que é importante a gente colocar essa questão, né? Jamais alguém vai dizer assim, olha, nós estamos aprovando isso daqui para proporcionar insegurança, para proporcionar acidente, para proporcionar doença do trabalho. Evidente que não. Tudo vem realmente maquiado, né? Então, por exemplo, as normas regulamentadoras que foram destruídas, era com que argumento?
vamos harmonizar essa norma regulamentadora. Essa foi realmente todo o processo que o governo, o ex-presidente da República, junto com a sua equipe, tentou desmontar, foi com esse argumento. Felizmente, certo, nós conseguimos, né, fazer realmente uma denúncia do Ministério Público do Trabalho. O Ministério Público do Trabalho entrou com um pedido de suspensão na Justiça do Trabalho e conseguimos suspender. Felizmente, eles não, para nós e para os trabalhadores, eles não conseguiram realmente destruir a NR36. E aí eu acho que é importante a gente estar aqui valorizando, né, certo, essas ações, porque a gente tem que entender de que o trabalho não é para destruir a saúde do trabalhador. O trabalho é para que ele possa realmente, certo, vender a sua mão de obra, certo, e ele obter realmente aquilo que ele precisa, que tem necessidade, para poder estar sobrevivendo. Não é para ele ir para o trabalho e estar exposto lá a acidente, a doenças ocupacionais, né? Eu acho que tudo isso, Carla, é que leva realmente para a gente dizer de que a CNTA tem como tradição zelar pela saúde, pela segurança, e nós também, embora a nossa entidade ela tem como princípio a defesa dos trabalhadores, né, dos direitos dos trabalhadores, na busca de conquista para os trabalhadores, mas também nós realmente sempre temos a preocupação e atuamos, sempre que for realmente possível e necessário, a gente estar, inclusive, fazendo ações, né, para o bem-estar dos animais, ações para a preservação do meio ambiente, né, certo? Que está muito ligado ao setor de frigorífico, né? Que toda hora a gente vê realmente aí, inclusive, notícias de desmatamento para você poder estar aí utilizando esses espaços para você criar gados para poder abater. Então, tudo isso, a CNTA sempre teve essa preocupação, são políticas realmente que nós entendemos que se faz necessário e não ficarmos só realmente na questão aí fechada das condições de trabalho e salário. Então, eu acho que este é o movimento sindical que nós realmente desempenhamos dentro da CNTA. Então, para nós, essa DIN, do qual nós entramos no Supremo Tribunal Federal, né, no último dia 2, né, aonde nós, o doutor Ricardo disse muito bem, certo? Eu estou muito otimista, sinceramente, eu estou muito otimista que o Supremo Tribunal Federal vai rever esta lei e que nós possamos realmente ser vitoriosos, e aqui não são só vitoriosos as entidades, mas toda a população consumidora, como muito bem explicou o doutor Ricardo, dos riscos que corre quando você tem uma fiscalização vulnerável. E só para finalizar, né, um ponto que é inadmissível. Qual foi o argumento de eles realmente aprovar esse projeto de lei e agora transformar em lei? É que não tem agentes fiscais suficientes. Como assim? Quer dizer, você não tem agentes fiscais suficientes? O caminho não seria esse de você entregar a fiscalização para as empresas privadas. O caminho seria você abrir concurso e poder realmente estar aí repondo, né, certo? Esses fiscais que são tão importantes, né, tanto para os trabalhadores, como também para o bem-estar dos animais, como também para os consumidores, né? Sim, verdade, Arthur. São tantas falhas, né, nesse processo todo, né? É triste ver que nós, cidadãos brasileiros, ficamos à mercê de tanta negligência em relação
aos artigos da Constituição em relação à segurança da população, em relação aos direitos animais, enfim, há tantas causas, né, afetadas por esse PL. E um ponto que, assim, me lembrei agora, né, da sessão temática que houve no Senado, a todo momento, os presentes que eram favoráveis ao projeto, na época, eles tentavam dizer, não, mas isso não... Quem disse isso? Vocês não entenderam, não está claro, não é bem assim e tal, querendo desqualificar as nossas reivindicações, as nossas sugestões de melhorias no texto. E eu cheguei a comentar, né? Se não está claro, é porque exatamente o texto precisa ser revisado, ele precisa ser revisado. Mas o objetivo não era deixar claro, né? Para mim, esse texto foi intencionalmente planejado para deixar essas ambiguidades, né? Que o Arthur colocou, né? Diz sem dizer, fragiliza toda a estrutura de fiscalização, mas sem atestar, estamos fragilizando a estrutura da fiscalização, estamos reduzindo o número de fiscais. Não, as palavras são lindas, vamos harmonizar, vamos modernizar, vamos melhorar, vamos, enfim, aperfeiçoar. É um discurso muito lindo na teoria, mas na prática o impacto é extremamente perverso, né? Eu entendo que os trabalhadores e os animais, eles recebem o primeiro impacto desse projeto de lei que virou lei. E aí, em seguida, os demais setores da sociedade, né? Porque à medida que essa lei for sendo colocada em prática, né? Porque ainda faltam algumas portarias a serem regulamentadas, enfim, alguns procedimentos a serem estabelecidos para que a estrutura da fiscalização seja efetivamente redirecionada e para que os programas de autocontrole sejam produzidos ou desenhados. Na medida que isso for acontecendo, a sociedade vai sentir o impacto. E não apenas nos produtos de origem animal, né? Em todos os produtos produzidos pela indústria de alimentos. Eu tenho aqui uma pergunta para o Ricardo, né? Acho que também era uma pergunta que eu ia fazer. Ele colocou assim, sabemos que deve ser pedida a ação direta de inconstitucionalidade com relação a essa lei. Qual é o procedimento para apresentação de uma DIN e a base para esse pleito? Eu acho que ele está querendo saber um pouco de quais artigos, como se apresenta uma DIN, né? E os artigos que vão ser questionados. Você pode comentar, Ricardo? Ok. Pergunta da Estela, não é isso? Isso, Estela Tapia. Obrigada, então, Estela. Isso é importante. Então, primeiro, quando você questiona, lógico, né, que fala que uma lei ela é inconstitucional, ela está ferindo alguns artigos da Constituição. Então, eu vou citar só alguns artigos aqui. A lei 14.515, ela fere o artigo 6º da Constituição, quando ele fala do direito fundamental à saúde, são os direitos, né, sociais, educação, saúde, alimentação, trabalho, moradia, transporte, na forma de diversos outros aspectos, né, segurança, previdência, junto com o artigo 196, que é a saúde é um direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doenças e outros agravos. Só alguns exemplos que eu estou dando, ok? Ainda o artigo 170 e 174 da Constituição, 170 fala sobre a ordem econômica, assegurado livre concorrência e defesa do consumidor, entre os itens, os princípios, né, que devem reger a ordem econômica. Depois, o artigo 174 da Constituição, que fala que o agente normativo e regulador da atividade econômica, como agente, né, define o papel do Estado, exercerá na forma da lei as funções de fiscalização
incentivo e planejamento, sendo este determinante para o setor público e indicativo para o setor privado. Então, quando você vem na lei e ela começa a ferir diversos outros aspectos primordiais, que são as causas da Constituição que garante o direito da coletividade, vocês barram no artigo 5º da lei. O artigo 5º da lei, ele prevê o credenciamento de empresas ou de pessoas físicas, empresas jurídicas ou pessoas físicas, para exercer uma parte da fiscalização. Ali foi apresentado emendas que a gente garantia o que era o poder de polícia, que isso é indelegável, isso pertence ao Estado. Mas isso não ficou claro no artigo 5º. Por isso, o artigo 5º inconstitucional. No artigo 8º, mais uma vez inconstitucional, quando fala que as empresas vão estabelecer processos de controle, e esses processos serão registrados no Ministério, apenas registrados. Então, a atuação, por exemplo, do fiscal, do agente público, ele vai ser subsidiário, isso é uma coisa inaceitável. O agente público não é uma fiscalização, ele não atua subsidiariamente, ele atua principalmente no foco na defesa da Constituição, na defesa das normas, na defesa da sociedade. Aí, continuando outros itens que são danosos sobre o aspecto, né, que a gente vai avaliando, aí você tem artigos que depois eles prorrogam sem concurso público, artigo 47, até 8 anos de contrato, ferindo uma das causas pétreas da Constituição, que o agente público deve ser feito por concurso público. Por que tanta coisa assim? Por que tantos itens? Esses itens são essenciais para garantir que não haja conflito de interesse. E agora, quando um colega nosso que está participando aqui da live, lá no Rio Grande do Sul, Daniel Paim, está trabalhando na fiscalização, ele precisa de ter autonomia e independência para atuar. Ele é o representante do Estado brasileiro, naquele momento lá, ali, atuando e exercendo o poder de polícia dele, o poder de fiscalização, garantindo a saúde de todo mundo. Bem observado aqui também, algumas questões colocadas pela Carla, de saúde dos animais. Um animal que não tem saúde, ele está sendo maltratado lá desde a sua origem. Ele não deveria estar indo para um frigorífico para que ele possa depois utilizá-lo como alimento. Então, são diversas questões que são observadas e que precisa da atuação do Estado independente, com poder de polícia, e isso só é possível quando o agente público está revertido com essas garantias. Por isso que nós fizemos tantas emendas e por isso, nessa ausência e algum desses artigos que eu citei da Constituição, nós temos certeza que a ADIM já protocolada, ela poderá trazer um resultado positivo e de retorno para a sociedade brasileira de uma lei que traga segurança para todos nós. E aqui também de um artigo da lei muito crítico, né? E mostra realmente que as intenções dessa lei não são boas para a sociedade. E eu vou pedir licença aqui para ler, né? A ideia é que os programas de autocontrole eles sejam implementados com base em um sistema de classificação de risco para empresas privadas reguladas para fins de fiscalização agropecuária, com base nos programas de autocontrole e no programa de incentivo à conformidade em defesa agropecuária. E aí, esse é o artigo 16 da lei, né? 14.515, e o primeiro parágrafo já explicita a intenção, como essa lei foi feita para proteger a indústria da fiscalização e da sociedade, né? Ele diz o seguinte: ficam vedadas quaisquer formas de divulgação pública de listas de classificação de risco das empresas reguladas ou a utilização de informações do sistema que se refere ao caput desse artigo para qualquer outra finalidade que não seja fiscalização agropecuária ou ações de defesa agropecuária. E aí, o parágrafo 4º, ele vai ainda mais longe, ele diz o seguinte: a divulgação de listas de classificação de risco ou a utilização indevida de informações do sistema de classificação de risco de que trata este artigo sujeitarão o infrator às disposições previstas em lei,
sem prejuízo a sanções administrativas e de responsabilidade civil por danos morais e de indenização às empresas prejudicadas. Ou seja, essa lista, né, das empresas... Ai, desculpa, achei que tinha interrompido a transmissão. Essa lista das empresas que têm graves falhas, né, e, portanto, tem um ranking de risco maior, ela não pode ser divulgada para a sociedade, né? Ela é secreta, ela vai ser gerida apenas pelo MAPA, Ministério da Agricultura e Pecuária e Abastecimento, e a sociedade não terá acesso a ela. E o parágrafo 4º, ele diz que os fiscais ou os funcionários públicos que divulgarem essa lista, eles serão punidos, correrão, inclusive, o risco de terem que arcar com danos morais e penas administrativas, ou seja, inverte totalmente os papéis, né? As empresas poderão, mesmo que elas estejam erradas, poderão processar os fiscais ou os servidores públicos que divulgarem essa lista, né? Para mim, isso é uma das maiores provas de que essa lei só atende à indústria e que ela não beneficia em nada a sociedade. Eu acho que eu estou com um problema de transmissão aqui. Eu queria que você comentasse, Ricardo, sobre esse ponto, né? Porque, assim, eu acho que mediante a aprovação dessa lei, mesmo os fiscais mais determinados em manter, né, em cumprir a legislação agropecuária, de defesa agropecuária, eles vão estar impossibilitados de atuarem, né? Embora eu não diria impossibilidade de atuar, mas cada vez mais reduzido, porque corremos o risco de você ter uma sobrecarga tão grande de serviço, que já ocorre hoje, com um quadro tão reduzido, bem destacado aqui pelo Arthur, né, da CNTA, porque, assim, olha, um dos argumentos inacreditáveis, né? Precisamos fazer um projeto de autocontrole porque tem menos fiscal do que precisa. Um negócio inadmissível, e a gente viu isso no debate. Foi apresentado no Senado essa fala. Está gravado lá. Então, assim, inadmissível que, por ausência da presença do Estado, você delegue atribuições que são exclusivas. Hoje você já tem um número bastante reduzido, há tempo que a gente vem falando que precisa de ocorrer concurso público, e não é só na área federal, com certeza absoluta, nos municípios e no Estado como um todo. Nos estados precisa de haver concurso, como também na área federal. E aí, se você ficar... Olha só, um item da lei fala que a certificação dos processos de autocontrole poderão ser exercidos por terceira parte, por empresa, e não mais pelo próprio Ministério. Se você começa a delegar tantas atribuições, você pode, daqui a pouco, estar com um número tão reduzido, e aí esse colega está impossibilitado de executar adequadamente as suas tarefas pelo excesso de trabalho, que hoje já ocorre, o pessoal não recebe hora extra. A gente trabalhou, né, os frigoríficos, os auditores, a área de saúde, como todo no Brasil, trabalhou o tempo todo, mesmo na época de Covid. E aí, enfrentando todas as doenças, nessa pandemia, no momento mais trágico dela, estávamos todos os colegas dentro das plantas frigoríficas trabalhando, dentro da indústria, nos portos, aeroportos, nas suas fiscalizações, ainda tentando garantir o mínimo de saúde para a população brasileira. E se você reduz, e se você dá... Acho que tá sem som, né, Carla? O áudio do Dr. Ricardo. Ricardo, será que você silenciou o seu microfone? Sem querer? Eu acho que você falou alguns segundos sem o microfone.
Quer fazer um teste? Não estamos te ouvindo. Nós não estamos te ouvindo. Enquanto você resolve a questão do microfone, eu quero fazer mais uma pergunta para o Arthur. Arthur, me diz o seguinte: no texto da ação direta de inconstitucionalidade, que foi apresentado para o Supremo, o que foi pedido, além dos artigos que foram contestados? Só para contextualizar, foi pedida a impugnação da lei enquanto o processo tramita no Supremo? Exatamente, Carla. Antes, porém, eu queria fazer aqui um destaque que eu acho que dentro daquilo que o doutor Ricardo estava colocando, eu acho que é importante a gente destacar aqui, né, Carla, de que a questão realmente da insegurança que a empresa privada vai trazer para a questão da fiscalização, isso tem uma consequência, né? Uma consequência e um custo para a sociedade. Porque, evidentemente, se você enfraquece a fiscalização, se você acaba, de alguma forma, não conseguindo realmente fazer com eficácia, e não vai ser possível fazer com eficácia, isso que o doutor Ricardo colocou, você já tem uma defasagem de número de fiscais. E aí você, com essa fiscalização privada, ela ainda vai dificultar mais, porque você vai ter que, provavelmente, desfazer uma elaboração de um processo dessa empresa privada. E isso, para mim, fica muito claro também de que o objetivo é justamente isso, quer dizer, é você contestar, porque quando o fiscal do Estado vai lá, ele já procura, de alguma forma, abordar todos os pontos para depois ele fechar. O doutor Ricardo pode falar isso com muito mais precisão do que eu, mas a gente que acompanha, de alguma forma, sempre percebe isso, quer dizer, o fiscal vai lá, ele começa a fiscalizar desde o início ali até chegar na ponta, e aí ele elabora realmente a sua ação para que ele possa realmente comprovar, né, as irregularidades. Agora, se a empresa privada ela vai lá fiscalizar, e aí, quando ela fiscaliza, ela vai apresentar, aí vai contestar realmente aquilo que o Estado vai analisar, aquilo que foi feito pela empresa privada. Então, é realmente para dificultar. E isso é lamentável, né? É lamentável por quê? Porque isso tem consequência. Quando fica vulnerável à fiscalização, você vai ter consequência de mais trabalhadores acidentados, mais trabalhadores com doenças ocupacionais, e isso vai levar os trabalhadores a um afastamento na Previdência Social. Você vai obter um custo maior para a sociedade pagar, né? Então, eu queria destacar esse ponto. Agora, dentro de todos os pontos que foram colocados dentro da ADIM, para mim, o principal ponto que tem ali é o seguinte: a fiscalização é dever do Estado. É o Estado que tem que fiscalizar, né? E por isso que eu tenho muita esperança de que o Supremo Tribunal Federal vai estar realmente analisando por esse viés, né, certo? Quer dizer, quem é que tem a obrigação de fiscalizar? É o Estado. Portanto, o Estado tem que se estruturar para poder realmente fazer uma fiscalização adequada. Para mim, esse é um ponto, Carla e Ricardo e os demais que estão nos acompanhando, fundamental para que a gente possa realmente estar fazendo isso. E é importante também dizer, né, Carla, doutor Ricardo e os demais que estão nos acompanhando, nós vamos tentar, todas as formas, apresentar também, né, certo? É evidente que tudo está ali na ADIM, certo? Escrito na ADIM e muito bem realmente colocado.
mas também nós vamos procurar estar conversando também com os ministros, né, certo? Me parece que já tem, inclusive, uma audiência marcada para que possa realmente estar expondo e colocando toda essa preocupação nossa, né, Carla e doutor Ricardo? Nós perdemos o Ricardo. Ah, voltou. Voltou, Ricardo. Ricardo, você está conseguindo falar? Acho que sim, vocês estão... Voltou o som meu? Isso, agora sim. Obrigada. Então, deixa eu comentar um pouquinho, Carla, enquanto eu caí, né, na transmissão, mas o Arthur colocou questões importantes aí agora, retomando, né, o artigo 37 da Constituição, inclusive, quando fala da atuação do agente, da escolha por concurso público, e que eu estava comentando naquela hora, que parece que houve um pouquinho a interrupção da minha fala. Traz questões importantes aqui, Arthur. Você levantou... Não adianta somente entrar com a DIN, nós vamos conversar com os ministros do Supremo, com certeza. Hoje está com a DIN, o relator, o ministro André Mendonça, já tem uma tentativa, né, de uma pré-audiência com ele para poder debatermos. Muitas organizações, né, Carla, estarão juntos nessa tarefa, como o Amigos Curiae, o nosso sindicato, o ênfase sindical, estará entrando com o Amigos Curiae, né? Com certeza eu posso... Animal Equality também, né, Carla? Podemos falar aqui, diversas outras organizações, para engrossar a fileira desse importante debate. Né? Na verdade, o que a gente quer trazer é segurança. Nós estamos falando de lei, uma lei que vai ficar por um longo período depois vigente, com as suas regulamentações posteriores, como a Carla destacou aqui. Tem muitos itens para serem regulamentados, nós estaremos atentos a cada um desses itens de regulamentação, os impactos que eles vão trazer, principalmente para que aquela pessoa que esteja trabalhando como agente do Estado tenha independência, e essa independência é essencial para que o servidor ele possa saber que quem paga o salário dele é a sociedade brasileira e não uma empresa privada da qual ele tem que prestar conta. Nós prestamos conta para a sociedade brasileira e para a sociedade brasileira que a gente deve trabalhar. E, por isso, é necessário as modificações que a gente quer fazer nessa lei e tirar os artigos desse entulho que fere a instituição, a Constituição, que fere os princípios básicos de atuação do Estado brasileiro. Com certeza, com as mudanças que ocorreram recentemente no país, nós temos muita esperança de que, vencidas essas etapas, nós estaremos trazendo um marco legal muito melhor para a sociedade como um todo. Nossa, eu concordo plenamente, assim como o Arthur e você, Ricardo, eu também tenho, assim, muita confiança de que nós seremos vitoriosos nessa DIN. A Animal Equality, ela não pode ser autora, né? O artigo 103 da Constituição Federal estabelece quais organizações podem ser autoras de uma ação direta de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal. Não é o nosso caso, né? Mas nós seremos, sim, amicus curiae da ADIM, apresentada pela CNTA. Vou passar aqui o número da ADIM para quem quiser acompanhar no Supremo Tribunal Federal. É a ADI 7351. Basta digitar esse número no site do Supremo e dá para acompanhar o processo. E eu quero também dar uma boa notícia para todos os nossos seguidores que torcem pelos animais e estão preocupados aí com o impacto dessa lei. Nós teremos uma outra ADIM que vai tratar especificamente das questões relacionadas à causa animal, né, do impacto dessa lei para os animais, né, ressaltando todas as crueldades, todas as negligências que ocorrem dentro da indústria. Essa ADIM vai ser apresentada pelo Fórum Nacional de Defesa e Proteção Animal, que é nosso parceiro, que esteve ao longo de toda a mobilização, né? E eu tenho certeza que isso vai dar ainda mais relevância a esse caso. E possivelmente teremos ainda outras ADIMs, né? Eu acho que essa mobilização é um grande exemplo de cidadania, né? Acho que a lição que fica para a gente é isso. Existem
infelizmente, existe, né, em curso um projeto para reduzir o tamanho do Estado, né, e para transferir responsabilidades para aqueles que não têm, muitas vezes, a capacidade de zelar pelos interesses da sociedade ou que não querem zelar pelos interesses da sociedade. E esse projeto, infelizmente, se nós não nos unirmos, ele continuará avançando, né? Com prejuízos para todos os seres vivos, né? Humanos e não humanos, né? Cada organização está olhando por um aspecto, mas é importante a gente compreender que esse projeto de lei, essa lei agora aprovada, vocês veem que o ato falho é muito grande, né? Eu não consigo falar essa lei, ainda falo esse projeto de lei, eu estou tentando negar a realidade. Mas que essa lei vai trazer para os animais e vai trazer também para os seres humanos, que fique claro para todo mundo, né? Porque ninguém vai sair ileso. Se essa ADIM, se o Supremo Tribunal Federal, ele não impugnar essa lei, nós sofreremos um impacto muito grande de todas as mudanças que virão aí nos próximos anos, né? E isso vai ser realmente uma tragédia anunciada, né? E que, infelizmente, foi endossada por nossos representantes políticos, né? Que, ao invés de zelar pelos interesses do povo, estão zelando por interesses econômicos. E uma coisa que eu queria ressaltar também, eu estou me lembrando muito da sessão temática, né? Para mim ficou muito viva. Eu comentei lá para o senador Carlos Reis, que foi o relator da tramitação, né, do projeto de lei, e eu comentei do montante dos subsídios destinados à indústria da carne, da cadeia de carne bovina. E eu percebi que ele ficou muito incomodado, inclusive ele se deu o trabalho de pegar alguns números, né, do percentual de subsídios que outros países financiavam, né, para a indústria agropecuária. E aí eu percebi que esse é um ponto sensível, né? Que na visão dele, o Brasil destina muito pouco dos impostos dos brasileiros para a indústria agropecuária. Só que a questão não é o percentual, né? Como o Ricardo também colocou. A questão é que toda a estrutura governamental e também os subsídios são financiados com os nossos impostos, seja pouco ou seja muito, é o dinheiro dos brasileiros que está indo para a indústria, né? Então, acho que o mínimo que se pode esperar é que a indústria de alimentos, ela cumpra a lei em todas as suas formas e respeite a dignidade dos seres humanos e dos animais, né? Porque essa dignidade, ela também está assegurada na Constituição, no artigo 125, na Lei de Crimes Ambientais. Essa dignidade e a proteção contra a crueldade, ela é assegurada, né? Então, acho que é por isso que é muito válido a gente ter uma nova DIN. Eu quero parabenizar aqui a toda a equipe, diretoria do Fórum Animal, por tomarem essa decisão e apresentarem essa nova DIN. Bom, estamos chegando ao fim. Ricardo, Arthur, quero passar a palavra para vocês fazerem as considerações finais, antes da gente encerrar. Posso falar primeiro, Arthur? Por favor, doutor Ricardo. Carla, a gente estava aqui naquele debate, né? Um grande debate, uma sessão de debates temáticos, onde a gente teve a presença do Ministério Público do Trabalho, bem destacado aqui pelo Arthur, o Instituto de Defesa do Consumidor, Todos contra o Câncer. Nós tivemos diversas organizações ali junto com a gente, né? E
Naquele momento, a gente tinha certeza que nós cumprimos uma etapa importante. Trazer um debate para o Senado, mostrar para o Senado que era necessário alterar, que a gente não queria ir para uma ação direta de inconstitucionalidade, a gente queria trazer melhores marcos regulatórios para todos. Naquele mesmo dia, daquele debate, você, Carla, estava praticamente ilhada num hotel onde, muito próximo, a poucos metros, houve um dos primeiros atentados à democracia brasileira, que foi aquele dia do ataque à sede da Polícia Federal aqui em Brasília. E você nem pôde sair, né, do hotel. Muito perto você estava, eu um pouco mais longe de você, mas também próximo. Então, naquele momento, e depois com os atos que ocorreram dia 8 de janeiro, mostraram que a maneira de darmos resposta é sempre estarmos debatendo, discutindo todas aquelas questões que podem alterar nossa vida. Nós não seremos omissos, e mais uma vez, nessa luta que a gente está engajado agora na ação direta de inconstitucionalidade, ela é uma das batalhas e nós estaremos atentos às regulamentações dessa lei, nós estaremos atentos a todas as alterações de marcos regulatórios que possam interferir no direito essencial nosso, que é o nosso direito de ir e vir, que é da nossa democracia, que é o direito ao nosso debate e apresentar soluções para toda a sociedade brasileira. Eu agradeço a todos aqueles que estão nos acompanhando até agora, nesse momento. Obrigada, Ricardo. Com a permissão, Carla, posso fazer as considerações finais? Por favor, Arthur. Bom, primeiro eu quero dizer que foi um grande prazer poder estar aqui compartilhando com você, Carla, e também com o Dr. Ricardo aqui nessa live, né? Tentamos aí colocar da melhor maneira possível para o entendimento daqueles que estão nos acompanhando. E o que eu queria deixar aqui como uma mensagem mesmo, eu acho que é de fundamental importância, né? Nós realmente construirmos, né? Construirmos um país que possa realmente produzir, e aqui ninguém está contra a produção, ninguém está contra de que o Brasil continue sendo aí o maior exportador, certo? Nós não temos absolutamente nada contra. O que nós não podemos permitir que isso seja à custa da saúde do trabalhador, à custa da vida do trabalhador, à custa realmente da saúde dos consumidores. Então, isso tem que ficar muito claro, porque às vezes as pessoas acham, mas está lá o pessoal realmente defendendo isso, aquilo, isso vai prejudicar as indústrias. Absolutamente. Eu vejo que é perfeitamente possível, né, você produzir com segurança e ter realmente uma produção sustentável, aonde você possa proporcionar condições dignas a todos os trabalhadores, a todos os consumidores, a toda a sociedade. Então, o nosso objetivo é esse. E disse muito bem o doutor Ricardo, nós vamos continuar trabalhando para que a gente possa realmente construir um país que possa produzir de uma forma sem prejudicar, sem poluir os rios, sem desmatar, sem realmente causar problemas de saúde por agrotóxico, sem realmente causar enorme número de acidentes e doenças ocupacionais, que o Brasil é um dos países que mais acidenta trabalhadores. Então, a nossa meta é essa. Vamos produzir, sim, mas não à custa da saúde e da vida dos trabalhadores e da sociedade. Quero agradecer por essa oportunidade e até a vitória, Carla, Ricardo e todos que estão nos acompanhando. Muito obrigado. Olha, eu que agradeço a presença de vocês. Para mim, todo esse processo, todas as reuniões, tem sido uma honra, né? Trabalhar lado a lado com vocês. Tenho aprendido muito e, infelizmente, assim, não ganhamos até agora, mas eu só acredito na derrota quando a guerra chega ao fim, né? E, para mim, o fim será a decisão final do Supremo Tribunal Federal. Mas eu tenho certeza
de que os ministros do STF considerarão os anseios legítimos das organizações que participaram dessa mobilização, né? Os anseios da sociedade, né? Porque essas organizações, elas representam os interesses da sociedade, né? Então, eu tenho certeza que isso será levado em conta e que, ao final, a nossa Constituição sairá vitoriosa, né? Porque, no fim das contas, o que a gente está falando aqui? A gente está falando de um ataque à Constituição, de mais um, né? Então, a gente precisa lembrar que a Constituição já garante muitos direitos, né? Mas que sem manifestação da sociedade, sem reiterar esses direitos o tempo inteiro, eles podem ser perdidos, eles podem ser revogados, ou uma nova lei pode ser aprovada a qualquer momento. Então, é muito importante, sim, Arthur, que a gente acompanhe. A Estela comentou que a gente precisa divulgar, continuaremos divulgando. E, para finalizar, eu quero agradecer muitíssimo a presença de vocês, Arthur, e toda a equipe da CNTA, todos os trabalhadores, né? Nós entendemos, nós que somos da proteção animal, entendemos que os trabalhadores também são vítimas, né, de muitas práticas perniciosas, né, e muitas vezes até forçados a praticar atos que não gostariam contra os animais. Então, vemos vocês como nossos aliados aí para a promoção dos direitos dos animais, para garantir um mínimo de dignidade, né? Porque o mundo ideal para Animal Equality é um mundo em que não vai haver consumo de nenhum tipo de animal. Mas, enquanto esse dia não chega, a gente gostaria que eles, pelo menos, tivessem alguma dignidade e sejam protegidos da crueldade. E, Ricardo, quero parabenizar também a toda a equipe da ANFA, ao Ricardo, Felipe, Antônio, Janos, todo mundo, né, que tem se engajado tanto aí nessa construção coletiva, né? Acho que foi um trabalho magistral que vocês realizaram, né? E só me dá muito orgulho, né, de participar desse processo aí, fazendo essas pontes com as organizações. E como não é possível ler aqui toda a lista de organizações, né, que participaram desse processo, eu vou pedir para o nosso time deixar essa lista na descrição do vídeo do YouTube. Então, para quem quiser acompanhar e saber quais foram as organizações que estiveram envolvidas e que pleitearam juntas, né, que o projeto de lei não fosse aprovado, essa lista vai ficar na descrição do vídeo, tá? E eu quero deixar registrado aqui também o meu agradecimento a todos os representantes dessas organizações que fizeram um trabalho também incrível, foram muitas reuniões, muita dedicação. A gente sabe que o tempo é um artigo precioso para as organizações de terceiro setor. Então, eu quero deixar registrado o meu muito obrigado e também ao Ministério Público do Trabalho, que realmente contribuiu muito, né, para essa discussão e para que os nossos argumentos se fortalecessem. E, por último, né, eu quero agradecer a todos os que nos assistiram até aqui e também um agradecimento especial à equipe da Animal Equality, especialmente aqui ao André, que está dirigindo a nossa live hoje, e a Marina, que também foi responsável por todo esse planejamento. Meu muito obrigada, tá? Então, se quiserem comentar mais alguma coisa, ainda posso dar a palavra para vocês, senão a gente encerra por aqui. Com a permissão do doutor Ricardo, eu só queria aqui dizer de que a CNTA estará apoiando essa DIN que será apresentada aí, né, em defesa aí
do bem-estar dos animais, pelos direitos dos animais, que é de fundamental importância. Conta com a CNTA também. Carla, obrigado. Muito obrigada, Arthur. Muito obrigada. Eu tenho certeza que a equipe do Fórum Animal vai ficar muito feliz com essa notícia e vai ser muito importante. Ricardo, mais uma palavra? Cada vez que a gente conversa com a sociedade, a gente sente mais força, né, Carla? Então, hoje nós tivemos uma tarde que era muito mais interna nossa, agora essa muito mais ampla. Assim, saio daqui ainda com a convicção, fortalecido e energia renovada para continuar na nossa luta. Muito obrigado a todos. Com certeza, com certeza. A gente tem que sempre ter o coração leve e confiante, né, de que se a gente está buscando justiça, se a gente está buscando o bem comum, a vitória é certa, né? Então, mais uma vez, muito obrigada, tá? Que vocês tenham um ótimo final de semana. Então, vamos encerrar por aqui, deixando um grande abraço para todos. Um abraço.